Boa noite! Bem-vindos! Mais uma live incrível falando sobre atividade física. E aí, pessoal, tudo bem? Quem tá chegando? Olha só, hoje vou bater um papo incrível com uma amigona, uma profissional super querida, uma profissional da nossa área, educadores físicos, educação física na nossa pele, no nosso sangue. Boa noite a todos, super bem-vindos. Que delícia vocês que estão aí nos prestigiando. Hoje fazemos uma live toda especial para um dia muito especial, que é uma honra, né? O Dia dos Avós. Os vovós que são tão maravilhosos nas nossas vidas e que hoje é um dia incrível para eles. É o dia deles, é uma honra, né? Essa live tá tinindo, né, gente? Porque olha só, eu vou falar com uma querida maravilhosa. Eu vou chamar a minha convidada especial, a Gorete, queridíssima convidada especial para essa super live. Nós vamos bater um bate-papo delicioso aqui hoje, eu e Gorete Leite. Eu vou mandar um oi aqui para ela, vou convidá-la. Ela tem um blog maravilhoso que é o Prepara-E 50. E ela vai falar também um pouquinho do blog. E vamos aqui, ó. Estou convidando a Gorete Leite, essa profissional tão querida. A gente tem uma história muito bacana. Oi, Mira! Olha só o pessoal chegando, super bem-vindos. Maravilha, vocês por aqui. Vocês vão amar a nossa live. Eu e Gorete. A Gorete está se preparando aqui para entrar. Gorete, já te chamei, aceita o convite, que eu já te convidei, Go. Eu vou tentar aqui mais uma vez, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. Ah, lá. Olha só o tio Fininho, bem-vindo! Que gostoso! Olha só, a Gorete, eu vou mandar de novo uma mensagem aqui para ela. Prepara aí, tá, gente? Prepara aí, que a Gorete, convidei ela novamente. Agora ela vai aceitar, tá vendo? Estou aqui, ó, ela já tá na área. Fiz o convite novamente, Gorete. E aí, gente, como estão todos nesse dia tão especial, Dia dos Avós? A Gorete vai aceitar aqui o convite, mandei para ela um convite todo especial e eu só estou aguardando ela dar um clique de aceitar. É assim mesmo, né, gente? As redes sociais têm esses imprevistos. Convidei, Gorete, convidei para participar. Ah lá, aceitou. Agora sim. Ah, querida. Ah, lindona. Arrasou. Olha como ela tá chique, gente. Olha o brinco dela. Tá linda. Super bem-vinda, Gorete. Olha aqui, eu também preparei para você, para a nossa super live, para os nossos queridos que estão entrando na live, nos prestigiando. E aí, boa noite! Boa noite, obrigada pelo convite, estou muito feliz. A Renata é uma querida amiga de muitos anos, uma profissional de educação física também top, e estou muito feliz de fazer essa live com você, Rê. Obrigada por ter me convidado. Nossa, eu não vi a hora. Eu falei, gente, a Gorete, maravilhosa. A gente tem várias histórias lindas lá no NEAF, em São Paulo, Unifesp. Bom, muitas histórias.
Só que hoje nós vamos bater um papo especial com essa minha querida convidada sobre um assunto maravilhoso que é os benefícios da atividade física na terceira idade. Porque a Gorete vai se apresentar um pouquinho e é uma honra o dia de hoje, né, Gorete? Porque hoje é o dia dos avós. Sim, quero parabenizar todos os vovôs e vovós que estão aqui na live. Parabéns pelo dia. Eu não sou avó, mas sou tia-avó. É isso mesmo, menina. E me conta um pouquinho de você. Fala, quem é a Gorete? Rapidamente, porque o currículo dela é extenso, né, gente? Ela vai Não dar é tão resumindo. Bom, meu nome é Gorete Leite, eu sou professora de Educação Física. Eu me especializei no setor de geriatria da Faculdade de Medicina, em Fisiologia do Exercício da USP, né, e treinamento resistido na saúde, na doença e no envelhecimento, e exercício terapêutico na clínica médica, na Unifesp. Eu trabalho com idoso há muito tempo, amo o que eu faço de paixão, e criei esse Instagram, o Preparaê 50 Mais, e aí todo mundo me pergunta por que eu Preparaê, porque eu sou moderna, né? E é porque eu acho que a preparação física ela é tudo na vida, né? Então, preparação física é o passaporte para a terceira idade. Eu comecei com um blog, Renata, por isso que a Renata falou aí em blog no começo, mas agora eu estou só com o Instagram mesmo, porque é uma plataforma mais dinâmica, que todo mundo tem mais o acesso mais fácil, não precisa entrar no site do blog, o Instagram está ali na mão do celular. E eu estou fazendo assim atualmente pequenos exercícios para incentivar e inspirar as pessoas a serem mais ativas fisicamente. É isso. Com certeza. E eu vi, gente, que no Instagram da Go, ela faz pequenos vídeos e isso é legal. Daqui a pouco ela vai falar um pouquinho mais dessa importância. Go, vamos começar pensando na nossa importância, qual a importância da atividade física para o idoso, para a nossa terceira idade. O que você pensa da importância, né, para você? Conta um pouquinho o que você acha. Não só para mim, como para todos, a atividade física na terceira idade é muito importante, porque é nessa fase da vida que, às vezes, até antes que começam a surgir as doenças crônicas, como diabetes, a hipertensão, as doenças osteomuscular, e a atividade física ela vai atuar tanto na prevenção como no tratamento dessas doenças. Por isso é importante que as pessoas que estão na terceira idade pratiquem atividade física, utilize essa ferramenta para ajudar na prevenção dessas doenças e no tratamento delas. Então, é muito importante que as pessoas se mantenham ativas para poder enfrentar melhor essas doenças que surgem nessa fase da vida. Com certeza. Depois, pessoal, essa live vai ficar gravada justamente para a gente poder compartilhar com as pessoas que procuram mesmo sair do sedentarismo e começar a praticar uma atividade física, principalmente agora na terceira idade. Quais os cuidados, Gorete, que a pessoa tem que ter quando ela está nessa fase da terceira idade? Qual que é o cuidado para ela poder praticar, né, a atividade física? Bom, os cuidados, primeira coisa, ela tem que ir no médico para saber a condição de saúde dela. Porque muitas vezes a pessoa, por exemplo, está diabética e não sabe que está. Sim. Entendeu? Então ela tem que ir no médico para fazer um exame, para fazer uma consulta, às vezes também para ver se ela tem problema de coração e se tiver, é preciso fazer um teste ergométrico para que ela possa praticar atividade física. Então o médico vai ser o profissional que vai dizer se essa pessoa está apta ou não a praticar atividade física. Geralmente as pessoas que eu dou aula, que eu dava aula presencial antes da pandemia, eu pedia para que elas fossem ao médico e trouxessem um atestado para dizer se estava tudo em ordem. Mesmo assim, a gente tem todos aqueles cuidados, faz um questionário para ver as condições gerais de saúde dessa pessoa, porque às vezes ela tem varize, que sente dor nas pernas e não sabe por quê. Às vezes ela está com a dor no ombro, é uma dor aguda, ela acha que não pode fazer atividade física, mas tratando aquela dor ela vai poder fazer. Então, o cuidado principal é ir ao médico para ver a condição geral de saúde.
Excelente o que você falou, né? Dos exames, claro, tanto do médico como do próprio profissional que vai estar realizando atividade física com essa pessoa, uma anamnese, um trabalho bem específico de um critério bacana de questionário para ela responder ali, o profissional que vai estar atuando com ela, né? Qualquer pessoa nessa faixa etária pode praticar atividade física? Sim, desde que esteja apta a fazer. Sim. Desde que ela esteja com a saúde controlada e que ela tome os medicamentos. Por exemplo, se a pessoa tem hipertensão, ela tem que tomar o medicamento diariamente. Não pode deixar de tomar, porque senão ela pode correr risco. A atividade física, ela tem que ser feita com segurança. E como tem pessoas nessa faixa etária que tem algum tipo de problema, um diabético, por exemplo, às vezes o diabético é dependente de insulina. Então ele tem que saber que para fazer atividade física, ele tem que medir a glicemia para ver se essa pessoa está com hipoglicemia ou hiperglicemia, para poder realizar essa prática com segurança. Então, tem que estar com a saúde controlada, tem que ter realmente esse atestado médico dizendo se ela está apta a fazer a atividade física, e se ela está com algum problema osteomuscular, ela tem que tratar aquele problema para poder... A atividade física ela tem que ser feita com segurança tanto para o aluno como para o professor, o personal. Ele tem que ter uma segurança para ele poder elaborar um programa de treino que atenda aquela pessoa de acordo com as necessidades que ela tem. Então, qualquer pessoa, sim, só não pode fazer aquela pessoa que tem alguma restrição que o médico coloque isso assim, olha, você não pode fazer porque realmente você tem algum problema no coração que impeça, mas não significa que todo mundo que tem algum problema no coração não possa fazer, não é isso que eu estou dizendo, mas existem alguns problemas que realmente não pode, mas geralmente todo mundo consegue fazer atividade física. Consegue. Então, por exemplo, uma pessoa cardíaca, com problemas cardíacos, um tai chi, chuan, um trabalho de... Enfim, tem tantas atividades físicas que são possíveis de executá-las, né, Gorete? A recomendação é bem essa que você falou. Primeiro, uma avaliação geral, um questionário importante para o profissional ter conhecimento total dessa pessoa, ter um histórico dessa pessoa, e depois essa pessoa ir com as indicações do profissional e do médico, direcionando uma atividade física que ela possa executar e que seja recomendada para ela, né, Gô? Sim, exato. A recomendação de atividade física para a saúde do idoso é exatamente essa. Qualquer atividade física que ele consiga também ter prazer, né? O que você recomenda para a saúde do idoso, assim, de praticar? Na verdade, surgiu aí em 2021 o Guia de Atividade Física para a População Brasileira. E nesse guia a recomendação diz o seguinte, que todo idoso ele deva praticar 150 minutos de atividade física moderada por semana, ou 75 minutos de atividade física vigorosa, ou a combinação dos dois. Além disso, ele também deve praticar exercício de força, que é a musculação, também exercício de equilíbrio e exercício de flexibilidade, alongamento. Essa é a recomendação do nosso guia de atividade física para a população brasileira. Agora, isso varia muito de pessoa para pessoa. Obviamente, que uma pessoa que está começando, ela vai começar aos poucos, fazendo uma atividade física mais leve, até conseguir atingir essa recomendação de atividade física. O que a gente não pode é dificultar essa pessoa a prática de atividade física. A gente tem que facilitar com que essa pessoa pratique atividade física, porque é importante que os profissionais de educação física, os profissionais da medicina, da fisioterapia, da nutrição, eles indiquem a atividade física, eles recomendem e que a gente tem que eliminar as barreiras, porque a gente tem que incentivar, estimular e inspirar essas pessoas à prática de atividade física. Ai, que lindo, Gô. Você falou muito legal isso, muito bonito. Porque é o que eu penso também, sabe? Essas barreiras, né, que muitas pessoas colocam, tem que acabar com isso, né?
Tem um relato aqui de uma aluna esses dias, ela faz pilates comigo, e eu creio, assim, que ela passou pelo neurologista, ela deve ter alguma alteração, mas o médico pediu para ela parar com tudo, né? Ela faz hidroginástica, ela faz pilates e ela faz uma caminhada muito leve, muito tranquila, tomando o solzinho dela da manhã. E ele pediu para ela parar com tudo. Aí ela chegou, ela faz pilates comigo há 3 anos. Ai, Renata, eu vou precisar parar. Eu falei, não, não é possível. Ah, o médico pediu. Aí a gente conversou, bateu um papo. Aí o que eu fiz? Chamei a família e conversei com a família. Falei, olha, eu acho que não é por aí. Vamos fazer o seguinte, conversa com outros profissionais, com outros médicos e ouça a opinião de outros profissionais. E daí, falei direto com a família e daí eles, graças a Deus, conversaram com outros profissionais da medicina, fisioterapeutas profissionais, e eles ajudaram a colocar ela no eixo e falar para ela, olha, vamos por partes. É recomendado isso, você pode fazer isso, você deve fazer com essa intensidade, e deu tudo certo, e ela continua praticando, e graças a Deus a gente tem que ter essa luz de conversar com a família e tentar achar os caminhos do que está acontecendo, o porquê da barreira, vamos tentar direcionar para que ela não pare, e ela não parou. Que bom. É que às vezes a pessoa segue muito o que o médico diz. Agora, nesse caso aí, seria bom ter conversado com esse médico também, né? Para saber qual a razão que ele pediu para que ela parasse o movimento, né? Porque o importante é o idoso se manter ativo. Eu também vou citar um exemplo. Eu tinha um tio que ele consertava bicicleta. Então, a gente chegava na casa dele num sábado e ele estava de cócoras consertando a bicicleta e levantava com a facilidade para fazer alguma coisa, voltava, ficava naquela posição, levantava, e eu ficava impressionada, como é que, eu bem novinha na época, como é que ele tinha essa facilidade. Então, eu percebi ali naquele momento que quando você pratica algum tipo de movimento, no caso dele era um agachamento, né, que ele agachava e levantava constantemente a vida inteira, a pessoa tem facilidade, e as pessoas que não fazem aquele tipo de movimento não conseguem. Então, por isso que o movimento é importante, porque senão você acaba atrofiando algum músculo que você tem no corpo e não consegue realizar. Outro exemplo foi meu pai. Na década de 70, ele teve um infarto, operou o coração e o médico falou, daqui para frente o senhor vai ter que fazer atividade física. E foi bem na época que eu estava eu praticava voleibol e estava entrando na educação física, e aí ele, orientei ele assim, algumas coisas, ele começou a fazer caminhada todos os dias de manhã, quando acordava meia hora, na frente da casa, e à tardinha, mais meia hora. E tem uma grade lá em casa que ele segurava ali na grade, abaixava e levantava, abaixava e levantava. E viveu ainda... Ele teve um infarto na época, ele estava com 60 anos, ele viveu ainda até 84, 85 anos, porque ele passou a ter uma alimentação saudável e passou a se movimentar mais, porque quando aposentou ficou muito parado, e a partir daí ele passou a cuidar da saúde. Então o movimento é muito importante, então não deve parar. Então deveria ter conversado com esse médico e perguntado por que parar, ele deveria ter alguma razão para isso, mas foi resolvido, isso é que importa, né? E ela voltou a fazer. Que ela voltou. E qual a intensidade que você acha, Gô, que deve ser realizados os exercícios nessa nossa faixa etária? Então, falar da faixa etária também, né, Gô? Sim, 60 anos ou mais, né? A terceira idade, agora é 65. A intensidade ela pode ser leve, moderada e vigorosa. Para o idoso que está começando a fazer atividade física, o importante é que ele faça uma atividade leve, para ter aquele período de adaptação, que é fundamental. Uma adaptação fisiológica, uma adaptação morfológica é muito importante. Depois ele pode passar para a intensidade moderada. A intensidade vigorosa, geralmente, é para aquele idoso que já está acostumado a andar de bike, a fazer surf, a
praticar academia, musculação. Atletismo. O meu oftalmologista, ele tem mais de 60 anos e é surfista, sabe? Eu conheço um monte de gente aí que pratica trilha com bike, é incrível. Então, vai depender de cada pessoa a intensidade do exercício, entendeu? Geralmente, começa com a leve, principalmente para aquelas pessoas que têm alguma patologia que não, e são sedentárias, mas normalmente é moderada e vigorosa. Normalmente é isso que você falou, vai depender demais de cada pessoa, mas é o que você falou, hoje em dia, né, eu tenho os alunos lá de 70, 72 que praticam, sim, atletismo, natação todos os dias. Tem um senhor que ele me procurou, ele falou, Rê, eu tô precisando de fortalecer, porque eu quero participar do Ironman. Eu falei, nossa, que máximo! E ele tem 68. Então é isso, eu acho que a intensidade é essa, né? Dependendo de cada condição física da pessoa. E o benefício, né, Gô, que a atividade física traz é inúmeros benefícios, né? Vamos falar alguns, né, Gô? Sim. Os benefícios são vários, físicos e mentais, né? Ele diminui o risco de queda, a atividade física, ela promove o aumento da massa muscular, da densidade do osso, né, da pessoa idosa, ela melhora na manutenção da memória. Além do que, por exemplo, a pessoa que tem diabetes ajuda a controlar o diabetes, inclusive o diabético ele até diminui os remédios, diminui a quantidade de insulina quando está praticando atividade física, melhora o equilíbrio, por isso que diminui o risco de queda, melhorando o equilíbrio, melhora a postura, melhora a socialização, porque quando a aula é em grupo, os alunos eles se confraternizam, eles fazem festinha, aquele grupo fica muito amigo, e hoje em dia com essa facilidade da internet, do WhatsApp, todo mundo se comunica bastante, né? Ele controla o peso corporal, ele melhora a capacidade funcional do idoso, porque o idoso que se movimenta, ele mantém a capacidade funcional dele para poder executar as tarefas da vida diária. O idoso que não se movimenta, ele tem mais dificuldade, ele fica mais dependente fisicamente, então, assim, é muito importante estar se movimentando para manter essa capacidade funcional. O idoso, ele tem que funcionar, para ele demorar o máximo possível a ficar dependendo de outra pessoa. Obviamente que tem idoso que tem os seus problemas de saúde, às vezes tem idoso que tem Alzheimer, tem idoso que tem um diabetes que às vezes tem alguma consequência, como a neuropatia e sente muita dor nas pernas, tem o idoso que tem Parkinson e tem mais dificuldade. Eu lembrei agora que eu trabalhei com um senhor que morava numa instituição de longa permanência. E daí ele tinha Parkinson. Então, era um senhor português e essa casa era só de estrangeiro que moravam essas pessoas lá. E eu fui contratada, me recomendaram, e a filha me contratou, e eu fui dar aula para ele, fazer um treinamento físico, e ele tinha o Parkinson, ele não tremia, mas ele congelava. Olha. Então ele gostava muito de beijos, né? Eu pegava assim na mão dele, em cada mão, aí como ele tinha dificuldade na alimentação, ele ia comer, e o garfo parava aqui no meio, e ele não conseguia chegar até o fim. Então eu comecei a fazer um treinamento funcional, eu pegava na mão dele, e levava até minha mão, e ele beijava até a boca dele, e ele beijava. E aí ele era muito engraçado que ele dizia mãos quentes, coração ardentes. E assim, foi muito legal, fiquei 1 ano trabalhando com esse senhor, foi muito proveitoso para ele, foi muito bom para mim também, porque a gente também ganha com isso, a gente se sente muito feliz de poder estar ajudando o próximo. E esses benefícios, eles vão, mesmo para aquelas pessoas que já têm patologias, as pessoas vão melhorar, vão se sentir mais inseridas no contexto, vamos dizer assim, vão melhorando a capacidade funcional, e isso é bom para todo mundo, para a família, para todos. Nossa,
são inúmeras, inúmeras possibilidades de benefícios que realmente nossos queridos, né, terceira idade, 70, 80 adquirem. São inúmeros benefícios mesmo. Eu vejo pela minha mãe, sabe, Gô? Ela tá com 70 anos, Gorete, e ela, sempre que ela vem me visitar, é muito gostoso, porque ela sempre sai daqui, tipo assim, filha, vou começar a atividade física. E eu falo, ai mãe, será? E todas as vezes ela nunca começa. Mas, dessa vez, agora, o mês passado, faz exatamente um mês, ela está 30 dias, praticando hidroginástica, fazendo uma vez na semana uma ginástica funcional que tem lá na praça, e fazendo as caminhadas dela, ela e mais uma amiga. Então, ela não estava fazendo. Então, ela vai e me dá um relato assim, nesses 30 dias. Filha, eu achei que eu nunca fosse capaz de fazer tudo isso. Eu tô me sentindo tão bem, mas ela disse, você sabe que sempre os médicos me desanimavam, porque eu tenho um probleminha no coração. Ela colocou, fez aquela... Como fala? Desobstrução da artéria? Sim. Como que é? Cateterismo. Pronto, cateterismo. E daí os médicos falaram, ah, não, é perigoso, e ela colocou isso na cabeça. Então, assim, que maravilha para ela esse essa decisão dela e esse sentimento, essa sensação que ela está sendo capaz de fazer tudo isso e se sentindo ótima, sabe, Gô? Então, assim, a atividade física realmente só traz coisas maravilhosas e o movimento é a cura mesmo, sabe? Para depressão, para tudo, né? Então, é isso. Me fala um pouquinho das atividades mais indicadas, assim, né, na terceira idade, Gô. Tá, antes de falar, eu queria dizer que às vezes os médicos, eles falam determinadas coisas, não é porque ele queira proibir, eu acho que é porque às vezes depende do que o paciente fala. Então, se o paciente fala assim, ah, eu não tenho condição, eu tenho problema de coração, não tenho condição, então, tá bom, você não tem, é melhor não fazer. Então, é porque dificilmente o médico vai impedir de uma pessoa fazer, a não ser que ela realmente não possa. Entendeu? Exato. Ao contrário, os profissionais da medicina estão recomendando demais a prática de atividade física. Então, o paciente, às vezes, ele dramatiza mais a coisa de uma forma tal que o médico fala assim, ah, então se não dá, é a mesma coisa que eu falar para o médico assim, ah, eu não posso comer maçã, porque não me faz bem. Então, não vou recomendar maçã para você. Então, é um feedback, é de acordo com o que a pessoa diz. Às vezes é sua mãe, ou essa outra paciente, é sua aluna sua, ninguém sabe o que elas falaram para o médico para fazer com que o médico proibisse, porque atualmente é difícil o médico que não recomende atividade física, é unânime. Não. Você falou tudo. De 1000 é um ou dois que realmente deve estar fora da caixinha, né? Porque todos realmente, assim, né, quase 100% sim. É bem o que você falou, às vezes é um jeito diferente que o paciente chega para o doutor e aí, da maneira que ela se coloca, ele diz, ah, então tá, então é isso e pronto, acabou, né? Eu sei. Bom, Agora, falando sobre as atividades físicas, que você falou mais recomendada para o idoso, tem várias, né? Tem a musculação, que é a base de tudo, né? Que prepara o corpo para qualquer atividade física. Tem o Pilates, aliás, a Renata é uma excelente, é top professora de Pilates. Na pandemia, ela deu aula de Pilates na internet, eu fiz 1 ano, eu amei. Amei o Pilates, amei, de paixão. Foi uma pena que ela mudou e depois parou, mas tudo bem, a vida que segue, né? Preciso voltar, então, Pilates, vou voltar. Tem a yoga, né? Inclusive o Saúde, Movimento e Ação vai agora promover um curso, né? A Renata, ela promove curso para profissionais de educação física para se especializarem, para trazer um bom trabalho para os seus alunos. Vai ter um curso agora de yoga, né, Renata? A yoga ela é tão antiga, mas tem tanta gente que se dá tão bem com a yoga, né? Mas tem a dança.
A Que eu, dança. por exemplo, amo de paixão a dança. Tem o Eu também, treinamento Gu. funcional, que agora é uma coisa bem atual, o CrossFit. O beach tênis, que tem muitas pessoas acima de 60 que estão praticando beach tênis, que Olha amam e isso. que diz que é muito bom. É pé na Eu, areia, eu descarregar a consigo descarregar a energia, né? As coisas, energia, né? toxinas ruins vão embora ali na areia. Eu, com 50 anos, fui lá fazer o curso, lá em Jundiaí. Falei, eu quero dar aula de beach tênis, eu vou fazer esse curso. 50 anos, fui lá, joguei. Nossa, Gorete, é muito bom, é muito bom, muito bom. É uma delícia, né? Então, assim, são muitas atividades físicas que a Então, pessoa pode praticar. Tem pessoas que gostam mais, assim, da aula de natação. Tem gente, eu tenho uma amiga que faz natação, ela tem mais de 60. Que sim. mais que tem? Nossa, tem Tai uma Chi, infinidade, né? o Tai Assim, Chi, o que mais... O Tai Chi nas também. praças, Né? E também tem esses aparelhos nas praças agora que as pessoas praticam atividade Hum, física, que não chega a ser uma musculação, mas ele são os trabalha com aparelhos adaptados, mobilidade, né? exatamente, Mobilidade para o do ombro. ombro para o abdômen, até bicicleta tem, né? Uma cadeira Tem, assim com a fica bicicleta. É, apoiado. a hidroginástica, que até hoje ela é top, né? Tem muita gente que adora fazer hidro, né? Faz, ama de paixão. Agora, assim, todas essas atividades têm que ter esse cuidado de fazer esse exame com o médico antes para ver a condição, para ver se pode Claro, praticar ou não. claro, com certeza. Sempre, sempre, sempre com o atestado do médico autorizando, sempre. E me fala uma coisa, a gente já até tocou nesse assunto, né? A atividade física é melhor fazer sozinho ou é melhor fazer em grupo? A gente até falou da socialização, né? O que você acha disso? Olha, depende. Assim, a musculação, geralmente a pessoa faz só, né? Porque é É. ela e o aparelho ali. E aí, principalmente se a pessoa tem alguma patologia, algum problema, e essa atividade, essa musculação seja uma musculação terapêutica, então tem que ser Sim, só, e vai ter geralmente um profissional ali para orientar, para claro. fazer um programa de treino, etc e tal. Agora, em grupo, e às vezes o que acontece? A pessoa tem alguma dificuldade que ela não consegue, que não dá para ela fazer em grupo. Então, ou ela prefere fazer só um atendimento personalizado na casa dela, ou ela vai na academia e tem um personal, etc e tal. Mas em grupo é muito interessante, como você falou aí mesmo, pela questão da socialização. E assim, não quer dizer que a pessoa que tem assim algum problema seja de ombro, de joelho, que ela não possa fazer em grupo. Pode. Só que Pode. assim, o professor, ele tem que ter a habilidade para poder lidar com cada aluno. Então, assim, um às vezes tem problema de ombro, outro tem problema de joelho, outro tem problema de coluna, mas que estão todos controlados. Então, tem que ser uma atividade que atenda a todos e Sim. que não vá, se o profissional sabe, assim, você que tem problema de joelho, em vez de fazer um agachamento assim de um jeito, faz de outro jeito. Ele tem que ter essa compreensão, né? Sim. Porque senão vai acabar prejudicando. É, Mas existem segurança. vários tipos de exercício, de movimento, que dá para fazer de uma maneira geral. Eu acho que em grupo, nessa fase da vida, é muito interessante fazer. Mas o importante é fazer, ou em grupo, ou só, e tal, Os dois não é tem problema. Mas gostoso do em mesmo grupo jeito. é muito legal, porque sempre um estimula o outro. Às vezes sai uma galera que sai para caminhar, uma galera que sai Não, para andar de bike, eu, entendeu? A Renata eu sou também anda mais de do bike, né? coletivo. Nossa, eu sou muito mais do coletivo, né, Gô? Porque é uma terapia a gente conversar com os amigos, conhecer, trocar ideia. Elas ali do Pilates, eu dou aula em grupo aqui no condomínio, então uma incentiva a outra. Hoje eu tô com preguiça, eu não vou. Não, hoje você vai sim, eu tô passando aí para te pegar. Então é bacana isso, né? E as aulas online, Gô? Vamos pensar, o idoso, fazer aula online, o que você acha? Acha legal? Acha, claro, né? Olha, é o seguinte, esse negócio de aula online é novidade, né? Surgiu na pandemia praticamente, porque já existia vídeos na internet, já existia pessoas dando aula na televisão. Tem uma professora que dá aula aí na TV Cultura
sei lá quantos anos, entendeu? Mas é uma aula tranquila, etc e tal. Na pandemia surgiu esse negócio da aula online. Eu optei, eu passei a dar aula online, não dou aula mais presencial, mas eu optei por não aceitar aluno novo. Por quê? O Sim. idoso, como eu te falei, tem idoso que é diabético, tem que medir a glicemia. Ele mesmo poderia medir e aí fazer, mas pode acontecer algum evento e você não está ali próximo para poder ajudar a resolver. Então, eu optei para dar aula online, mas eu dei aula online só para as pessoas que já eram minhas alunas, né? Então, por exemplo, tem uma pessoa que eu ainda dou aula online, que ela está comigo desde 2005, Gente, fazendo ginástica. Então, que coisa linda. ela fazia presencial e na pandemia passou a ser online. Então, eu optei por não fazer com alunos novos. As únicas alunas novas que eu peguei na pandemia foram minhas irmãs. Ai, que Até elas linda. falaram assim, tem muita gente querendo fazer aula com você e tal. Eu digo, não, mas eu não estou pegando gente assim nova, porque que nunca fez exercício e tal. Aí ela falou, mas e a gente? Porque elas nunca tinham feito comigo, né? Já tinham feito com outras, em outros locais, outras pessoas. Eu digo, mas se acontecer alguma coisa, ninguém vai me processar. Brinquei com elas, né? Porque são irmãs. Aí uma brincou, falou, não sei não, hein? Mas, enfim, a gente tem que ter todo cuidado. Eu acho super válido a aula online. Agora, no caso do meu Instagram, eu não estou dando aula, eu estou dando pequenos exercícios de 1 minuto no máximo, para poder estimular a prática e incentivar. Tem exercícios que eu dou na cadeira, que são para aquelas pessoas que têm mais dificuldade para fazer em pé. Tem exercícios que eu dou mais, em pé, mais vigoroso, outro mais moderado. Então, na verdade, é um incentivo, é uma inspiração. Mas a aula mesmo, assim, de 50 minutos, online, eu não dei nenhuma aula para pessoa que nunca tivesse feito, para fazer pela primeira vez. Sim. Teve gente que fez Não, isso, mas assim, para o mas idoso, é até se for uma perigoso, pessoa né? muito idosa, se for um idoso assim que já praticava atividade física e estava apto a fazer, tinha atestado e tudo, podia até ter me arriscado, mas eu optei É. por não fazer isso, foi uma questão pessoal. Eu concordo Mas contigo, eu porque sou a favor, tá, da aula online. eu também, mas eu concordo contigo, tem que ter toda uma segurança, um cuidado muito especial mesmo. Ô, Gô, e uma pergunta que eu acho assim fundamental a gente fazer aqui para a nossa live, que depois o pessoal vai compartilhar. Eu acho que também é uma pergunta assim muito, muito importante. Como incentivar aquele idoso que ele não quer sair do sofá, ele não quer aderir à atividade física? Como que a gente vai fazer isso? Olha aí, é uma boa pergunta, porque depois eu vou disparar para as minhas alunas que são doidas para não praticar nada, e doidas, alunas não, né? Elas foram alunas, aí tipo aquela coisa assim, fez dois meses, daí parou, ai, não quero voltar mais não, mas por quê? Tô com preguiça, ou porque, eu prefiro ficar em casa, tomar um café, eu acordo tarde, aquela coisa do sedentarismo mesmo, né? Que é difícil virar a chavinha e ter essa vontade de praticar atividade física, né? O que você me diz sobre isso? Como que a gente vai incentivar, Gô? Esse é o grande segredo, não é fácil, viu? Mas não é impossível. Não é Não, é impossível. É o grande não. segredo que quem responder essa pergunta é a pergunta de milhões, essa, Renata. Eu acho que nos Estados Unidos, quem conseguir virar essa chavinha aí ganha um prêmio. Mas é o seguinte, eu acho que depende muito da abordagem. Por exemplo, eu vou contar aqui um caso que eu já contei até em outras lives que eu fiz, mas eu acho um caso que exemplifica bem isso aí que você está me perguntando. Eu fui recomendada há um tempo atrás, aí, antes da pandemia, bem antes, a dar aula para um senhor, na faixa de seus 85 anos, mais ou menos. A dar aula para ele de ginástica, né? Treino, agora é treino que fala. E daí a filha dele falou assim, olha, ele não tá meio desanimado, acho que meio deprimido, e não está afim de fazer nada, não gosta de fazer. Você acha que você consegue? Já passou vários profissionais por ele, já fez fisioterapia, mas ele não fica, passa um tempinho ele já desiste.
Aí eu disse, vamos lá, né? Vamos tentar. Então eu fui lá para fazer essa entrevista, bater esse primeiro papo com ele, e aí a gente começou a conversar, ele muito sério, um senhor italiano, né? E eu disse assim para ele, o senhor gosta de esportes? Não. O senhor gosta de futebol? Não, gosto não. De ver televisão? Muito pouco. De ouvir um radinho, uma coisa assim? Não. Música? Ah, já gostei, mas não gosto não. Internet, que é uma coisa atual, né? Aí ele assim, não. Na verdade, ele estava com um pouco de depressão e não estava muito afim de nada, realmente. Queria ficar ou no sofá sentado ou deitado. Aí eu disse, meu Deus do céu. Aí eu perguntei para ele, o que é que o senhor gostava de fazer quando era mais jovem? De dançar. Aí foi o gatilho. Aí eu olhei na casa dele, eu vi que tinha uma vitrola com aqueles long play, né, de antigamente. Eu disse, posso dar uma olhadinha aqui nos discos? Ele disse, pode. Aí eu olhei os discos e vi que tinha um disco do Ray Conniff. Ai, adoro. Eu também. Aí ele já ficou animado quando eu falei em dança e tal. Isso, é. Aí eu falei assim para ele, olha, eu vou propor para o senhor o seguinte, eu vou vir aqui mais uma vez e a gente vai fazer uma experiência. Se o senhor gostar, a gente continua. Se o senhor não gostar, a gente para por aqui. Tudo bem? O senhor está de acordo? Eles de acordo. Aí combinei para ir 2 dias depois, né? E fui. Quando eu cheguei nesse dia, eu falei para ele, eu posso botar uma música para a gente ouvir? Posso. Pode. Coloquei lá o Ray Conniff, Bésame, Bésame Mucho, e tirei ele para dançar. Ele abriu um sorriso de ponta a ponta e começamos a dançar. Foi maravilhoso, ele adorou. E aí, quando terminou a dança, 5 minutinhos, nem chegou a 5 minutos. Eu assim, nossa, o senhor dança muito bem. Aí ele começou a contar que ele dançava com a esposa dele no círculo italiano, que ele adorava. Nananana. Eu falei assim, então tá, eu posso vir, continuar vindo? Ele falou, pode. Aí o que é que eu fiz? Toda a vida eu ia, dançava um pouquinho e depois introduzia o exercício. Eu falei assim para ele, olha, para a gente dançar, a gente precisa ter força nas pernas. Então eu vou fazer um exercício para as pernas, para o senhor ganhar força, para a gente dançar mais. Pode ser? Pode. Ótimo. E assim foi indo, até que chegou o tempo que eu fazia aula 3 vezes com ele na semana, 2 aulas eu fazia o exercício, e na terceira aula eu dava metade de exercício e depois dançava. E eu fiquei 3 anos com esse senhor. E foi maravilhoso. Então eu acho que tudo depende da abordagem. Teve um outro caso, que eu vou contar rapidinho aqui, que era de uma senhora, já tinha quase... Sensibilidade do profissional de sacar, né? Exatamente. Essa outra senhora, ela tinha quase 90 anos, tinha 90 já, e a filha quis que ela fosse fazer atividade física, mas ela não queria. Aí a filha disse, porque não, sabe por quê? Não pode impor, obrigar a pessoa a fazer. Não pode, ninguém gosta de fazer nada obrigado. É por isso que a pessoa, não estou afim, não quero. E aí essa filha, como era da área da saúde, não, ela tem que fazer, porque tem que fazer, tudo bem, vou conversar com ela. Aí eu conversei com ela, a senhora quer fazer atividade física? Ela, de jeito nenhum. Ela falou para mim, eu detesto, eu já estou muito cansada, eu trabalhei demais, trabalhei na roça a vida toda, hoje eu estou com a vida mais confortável, eu não estou afim de nada, me poupe. Aí eu disse assim, quase que eu falei, a senhora tem razão. Aí, 90 anos, aí eu falei para ela assim, olha, é o seguinte, a sua filha quer muito que a senhora faça alguma atividade para a senhora ocupar um pouco mais o seu tempo, melhorar um pouco a sua dinâmica aqui dentro da casa e tal. Vamos fazer o seguinte, em vez de fazer exercício, que a senhora não está afim, vamos fazer só respiração. Exercício de respiração. A senhora aceita? Aceito. Só respiração eu aceito. Então eu praticava com ela, inspira, expira, aí levantava o braço para cima, levantava o braço para o lado, para baixo, e aí comecei a fazer movimentos com ela junto com a respiração. Aí eu dizia assim, hoje nós vamos inspirar levantando a perna, flexionada, tudo sentada. A senhora não vai ter cansaço nenhum. E se quiser eu faço deitada. Ganhou a mulher.
Ganhei, ficou mais um tempo. Então, assim, o que eu acho que não pode é impor. É impor, Entendeu? com E certeza. respeitar a pessoa, porque ali é um ser humano. Ele tem Com que dizer se ele certeza. quer ou não fazer. Você não pode impor, não pode obrigar. Não. Às vezes a pessoa tem um dor no joelho, como é que eu vou fazer? E Então, tem que ser assim, uma coisa leve mesmo, não dá para ser uma coisa obrigatória, não, então não dá. Porque não dá. nesse caso, respondendo a sua pergunta, eu acho que a abordagem do profissional, como você falou, a sensibilidade é fundamental para você conquistar esse aluno. Excelente, Gô. Ô, Gô, só mais uma diferença aqui para fazer exercício com o fisioterapeuta e com o profissional da educação física. A diferença, lógico, é grande, porque cada um, né, tem a sua formação e o educador físico tem um olhar diferente do físio, né? Sim, Para atender claro. a terceira idade, para atender. Certo. Olha, o fisioterapeuta, ele trabalha com reabilitação. Então, por exemplo, a pessoa opera o joelho, coloca uma prótese. Então, ela vai para o fisioterapeuta para reabilitar aquele joelho, para trabalhar aquela musculatura lá em volta do joelho e assim, operação no ombro, outras coisas mais. Às vezes é um idoso que está muito frágil, o fisioterapeuta vai lá para reabilitar esse idoso, a deixar ele mais funcional. E o personal trainer, o professor de educação física, ele trabalha com treinamento. Então, o fisioterapeuta, ele trata. E o profissional de educação física, ele treina. É uma diferença. O profissional de educação física, ele não pode tratar, porque ele não estudou para isso. Então, o que acontece? Às vezes, a pessoa... o que acontece muitas vezes? A pessoa, por exemplo, teve uma senhora que ela operou o joelho, colocou uma prótese, ela fez a fisioterapia, mas já estavam assim, uns 4 meses na fisioterapia. E daí ela falou assim, chega, agora eu não quero mais fazer fisioterapia, eu quero fazer atividade física, porque eu quero fazer outras coisas também. Sim. Então, e já aconteceu de eu atender até um aluno que foi sua aluna, a Virgínia, lembra? A Virgínia, lembro. Eu estou aqui experimentando, olha que legal. Só eu mesmo, experimentando os negocinhos do Instagram. A Virgínia é uma fofa, eu lembro dela. A Virgínia, ela fazia fisioterapia e fazia treinamento físico comigo ao mesmo tempo. Ela fazia a fisioterapia só para o joelho, que ela fazia ultrassom, aquelas coisas lá toda que o fisioterapeuta faz, e fazia treinamento físico. Então, é um trabalho interdisciplinar, que você pode fazer junto ou separado. Vai depender, cada caso é um caso. Mas a grande diferença é que o fisioterapeuta trata e o educador, o profissional de educação física treina. Com certeza, não. E o treino da importância. A importância para a gente orientar esse nosso querido, né, aluno, cliente, nesse treinamento, orientá-lo, né, na nossa área mesmo, que nós fomos formados para isso, orientar, fisiologia, periodização. Qual a importância do educador físico? É essa, né? A gente direcionar para o treino em si mesmo, né, Gô? Sim. Qual a importância da orientação, né, do profissional de educação física? É importante, porque o profissional ele vai corrigir a postura, ele vai, na hora do exercício, ele vai ensinar a execução do exercício, ele vai fazer um planejamento para aquela pessoa. Por exemplo, normalmente na academia a pessoa recebe uma planilha de treino, que ela vai seguir aquela planilha, isso é elaborado pelo profissional de educação física. Ele vai orientar se a pessoa vai fazer caminhada ou corrida, seja o que for, bike, seja o que for, vai orientar a fazer um alongamento antes ou depois, vai dizer se vai andar tantos de bike para poder, de acordo com a sua idade, ou vai andar mais leve, vai pôr mais carga, não vai pôr. Então, assim, é fundamental essa orientação. Isso não significa que o idoso ele não possa fazer atividade sozinho em casa. Ele pode, até se ele já for uma pessoa que já está acostumada a fazer. O que não pode é exagerar nessa atividade física, porque pode ocorrer alguma lesão, pode ocorrer algum problema, e às vezes as pessoas que estão sozinhas, elas costumam exagerar. Ah, não, hoje eu estou disposta. Nada em excesso. Nosso trabalho é realmente orientar e direcionar o caminho
com as intensidades adequadas, né? Exatamente. E hoje em dia, Renata, tem muitos locais de prática acessível, né? Gratuito, tem os postos de saúde, tem esse centro de convivência, Sim. tem as praças, e geralmente, às vezes, tem algum profissional, né, nesse local, sempre tem um profissional para orientar na prática, para dar uma atividade física também mais lúdica, né? Que esse idoso possa fazer essa atividade mais divertida e tal. Então, assim, a orientação ela é muito importante, mas com essa pandemia a gente aprendeu muita coisa, né? Muito idoso passou a fazer a atividade física olhando vídeo na internet, né? Tem muito professor orientando, explicando. Tem lives pela internet, lá, sem aulas, né, de Pilates pela internet, na pandemia, lembra? Sim, pois é, eu fiz 1 ano com você, foi top demais. Então, e essa abertura, né, que deu ali, aquele boom que deu, né, as atividades físicas online, é o que você falou, eles têm um olhar diferente, né, hoje em dia, a terceira idade, eles são mais ligados, né, nessa parte da atividade física, né? Então, e eu fiz essa aula com a Renata, que foi maravilhoso, né, Renata? Eu nunca tinha feito Pilates, eu fiz com ela. A Renata é uma professora que eu adoro de paixão. Ela tem mais ou menos a minha, vamos dizer, a escola que eu fiz de educação física, ela segue a mesma linha, sendo que ela é de Ribeirão Preto, eu nasci em Fortaleza, eu fiz faculdade lá, mas é o mesmo jeito de dar aula, é o mesmo jeito de pensar. E ela é uma pessoa estudiosa, que gosta de aprender, e eu valorizo muito o profissional que se qualifica, né, que estuda, que está sempre se atualizando, isso é muito, se aprimorando, isso é muito importante. Então, tudo quanto você faz, né, Renata? Pilates, bike, a ginástica localizada, o step. Eu amo. E aí eu me sinto assim uma aluna quando eu estou fazendo aula com a Renata. Nossa. É muito, muito gostoso mesmo o conhecimento, né, Gô? A gente se aprimorar, se aprofundar e correr atrás sempre de novas informações e conteúdos. Isso é fundamental para todo profissional, buscar realmente qualificações e inovar sempre, né? Tá sempre atualizado, né, Gô? Sim. Fala para mim, vamos finalizar aqui, Gô. A mensagem para o Dia dos Avós, a gente tem que deixar uma mensagem linda para eles. E alguma coisa você gostaria de falar mais, amiga? Sim, eu gostaria de dizer assim, que qualquer pessoa pode fazer atividade física. O importante é se movimentar. É muito importante se movimentar, que um pouco é melhor do que nada, que todo movimento conta, e quanto mais melhor, né? Quanto mais você puder se movimentar, melhor. Essa é a mensagem que eu queria dizer. Faça um movimento no seu dia a dia, dentro da sua casa, no deslocamento, no seu trabalho, no seu estudo, no seu tempo livre, vá passear no shopping, vá andar na praça. O mais importante de tudo é manter o movimento, para poder você manter a sua capacidade funcional, porque hoje a gente está vivendo mais, a expectativa de vida aumentou, e a gente tem que viver mais, mas tem que viver bem, para não ficar dependente fisicamente, né? Então, é isso aí, o movimento é o mais... Nosso objetivo é tudo isso que você falou, é esse. É a pessoa se movimentar e não parar, não. Mesmo que seja... ali, cadeirantes, com as suas limitações. Nossa, eu vi a live que você fez com o Marcos, que sensacional, hein, Gorete? Depois vocês puxam. Você gravou, Gorete? Deixou gravado aquela live? Deixei, sim. Ficou gravada. Então, a nossa mensagem é essa, né, Gô? Sempre tá incentivando e promovendo aí a saúde, o movimento para essas pessoas queridas que estão aqui nos ouvindo, né? Você quer falar do seu curso que você vai dar para profissionais, Renata, de yoga, que vai ter aí dia 29? Então, Gorete, é uma coisa incrível que aconteceu aqui, né, em Indaiatuba. Eu conheci o professor Jean Graciano, ele é mestre e praticamente foi
Quando eu cheguei em Indaiatuba, eu fui fazer a aula com ele, eu fui praticar yoga, que era uma vontade muito grande que eu tinha de experimentar, e eu não tinha tempo de fazer aí em São Paulo, e chegou aqui, eu comecei a fazer. Então, assim, convidei o Jean Graciano para fazer esse projeto de imersão. A técnica e o método dele se chama Goku Yoga. Ele acabou de chegar da Índia agora, ficou 3 meses lá. E as pessoas que vão participar da imersão é agora, nesse sábado, aqui na cidade de Cardeal, que é 20 minutos, 10 minutos daqui de Indaiatuba. Vai acontecer num sítio bem legal e o dia todo de vivência e prática do Goku Yoga. É para praticantes do yoga, para quem é profissional do yoga e para quem quer conhecer e experimentar no próprio corpo essas vivências. Aí a pessoa me procura, eu faço a inscrição da imersão e são esses workshops e oficinas que eu estou trazendo para cá, né? Eu vou trazer dia 23 de setembro a Rafaela Porto, que é só voltado para o Reformer Torre, só para o método Pilates. E a conclusão de tudo isso é só se aperfeiçoar e cada vez mais nós profissionais, e todos os profissionais que estão chegando aí na área, se correr atrás e se inovar sempre, buscar novos conhecimentos, né, Gô? Uhum. Muito bom, parabéns pelo seu trabalho aí com os profissionais de educação física. Obrigada, Gô. Ô, Gô, feliz dia dos avós para os nossos avós eternos, minha avó Luísa, que está lá, maravilhosa, minha avó Maria. Infelizmente, eu estou, né, morrendo de saudade de todos eles que partiram, mas deixo aqui meu forte abraço para todos os vovós, avós, e quero um abraço apertado, que você se sinta abraçada, Gorete, por permitir essa live tão gostosa comigo, esse bate-papo gostoso. Gratidão, tá bom? Eu que agradeço. Um beijo também a todos os vovôs e vovós pelo dia, as tias avós como eu, e muito obrigado, fiquem com Deus. Obrigada, Renata, amei fazer a live com você. Eu também. É sempre uma delícia a gente bater papo com essa pessoa tão experiente e tão querida como a Gorete. Obrigada, viu, Gô? Ó, beijo grande para todos que vão assistir esse vídeo e gratidão. Vamos compartilhar o vídeo. Marca lá para sair no meu Instagram também. Vou marcar, Vê vou lá. marcar. Alegria, gratidão, beijo a todos. Tchau. Tchau, amor. Obrigada a todos. Boa noite.